Olá pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Gabriel, né? Então vamos começar mais uma aula aí. Não vou disponibilizar essa aula para vocês essa semana, só semana que vem. Então estou terminando ainda algumas partes, então enfim. O conteúdo que a gente vai trabalhar é a estratificação e as desigualdades sociais, certo? É um conteúdo que a gente começou a trabalhar já nas duas primeiras semanas. O professor pediu para vocês procurarem uma reportagem, né, que mostrasse o que é a desigualdade social para vocês, um tipo de desigualdade, porque são várias, né? São muitas desigualdades. O nosso país é um dos países mais desiguais do mundo e a gente precisa entender uh, os processos que levam a essas desigualdades, mas antes de entender esses processos todos, a gente fez uma introdução, né? O podcast e também a procura pelas reportagens mostraram para vocês que essa desigualdade ela existe, né? Ela não é algo teórica e enfim, pelos comentários de vocês ficou bem claro. Mas não tem como entender desigualdade a fundo sem entender primeiro as estratificações. Então o professor divide o conteúdo em dois. Essas formas de estratificação a gente vai falar de um modo geral, né? Depois a gente vai aprofundando sobre essas questões teóricas. E por último a gente fala sobre as desigualdades sociais. Então, vou começar pelas formas de estratificação aqui de uma forma geral, que é a nossa primeira aula. Beleza? Formas de estratificação. Primeiro, o que é estratificação, né? É como cada sociedade é dividida, pessoal. Então, pode ser dividida de forma econômica, pode ser dividida em grupos diferentes, né? Mas geralmente quando vocês fazem uma pesquisa, é, a estratificação de uma sociedade é através de formas econômicas. Por exemplo, a nossa sociedade hoje a gente divide entre classes, né? A, B, C, D, E, né? Então, só para vocês entenderem como geralmente é dividido, né? Mas um ponto que eu quero trazer nessa introdução aqui, antes de falar as três estratificações gerais, né? Essas três aqui, vou falar uma de cada uma. Eu quero falar sobre a mobilidade social. Pessoal, é muito importante que vocês tenham essa consciência do que é a mobilidade social, que basicamente são as oportunidades, né, a possibilidade de uma pessoa poder mudar de posição na sociedade. Né? Se uma pessoa nasce pobre, qual é a possibilidade de ela conseguir subir, virar rica ou não? Isso é mobilidade social. E se a pessoa ela é rica, qual é a possibilidade de ela virar pobre? Então, nesse sentido, é a mobilidade social, certo? Existem sociedades que a mobilidade social é alta, né? O capitalismo em si ele é um sistema que a mobilidade social é bem alta, mas em algumas sociedades, se vocês parar para analisar, não é um esforço que depende só dele, né? Para a pessoa subir, né, de classe ou não. Tem variáveis questões que levam em conta isso aí que a gente vai vendo ao longo do nosso conteúdo. Enfim, primeira forma de estratificação aí são as castas que eu trouxe. Né? As castas é uma forma de estratificação que as pessoas no Brasil ficaram conhecendo através daquela novela do Caminho das Índias. Né? Então é um sistema hereditário, certo? Não há possibilidade de tu mudar de classe. Se tu nasce numa classe, tu vai ser sempre naquela classe, certo? E as pessoas sofriam, né? Não, sofrem preconceito, sofrem barra sofriam preconceitos por conta das classes que elas nasceram. Então é bem complicado, a mobilidade é zero, porque se tu nasce numa classe, tu não tem como sair daquela classe. E isso gerava um preconceito, perseguição, enfim, bem complicado, certo? Aqui é o sistema de castas, né? Aqui é uma manifestação contra isso. E aqui é uma imagem que eu encontrei sobre o sistema de castas, certo? Opa, apertei sem querer. Estamentos.
né? A segunda que eu trago aí são os estamentos. Os estamentos, eles começaram na Idade Média e eles são da sociedade feudal, certo? Existe a possibilidade de a pessoa ter uma mobilidade social? Existe, mas é muito pouca. Tá? Não sei se eu botei aqui. Botei. Por quê? Porque para ti quando tu nascia camponês, ou quando tua família era de camponês, era muito difícil se tornar um senhor feudal ou um dono de terra. Ou se tu nascia na igreja, se tu era do clero, era muito difícil tu acabar saindo daquela situação do clero, né? Então era muito difícil conseguir mudar. Não era impossível, mas era difícil. Geralmente por causa da religião e por causa do ter o dinheiro, né? Ter a posse de terras. Então o estamento é na sociedade feudal, certo? Por último, as classes sociais, que é as classes da nossa sociedade capitalista. Mobilidade alta, né? Por exemplo, a pessoa vai lá, ganha na trimania, ganha 500 mil reais num dia pro outro. Ela vai subir de classe? Vai. A pessoa, ela foi roubada e perdeu 1 milhão de reais, né? Ela perdeu tudo, perdeu casa, perdeu tudo. Vai mudar de classe? Vai. Tem sociedades, pessoal, ou através do trabalho, né, do conhecimento. A sociedade brasileira, falando particularmente da nossa, né, ela é muito difícil de tu conseguir ter uma mobilidade, na verdade. Porque só o teu esforço não leva a ter uma mobilidade garantida, ao sucesso. O racismo, o racismo, a questão também da discriminação de gênero, a questão dos meios econômicos, né? Então tudo isso do estudo, das oportunidades, né? Às vezes eu escuto isso, professor, sou mãe, sou casada, tenho filho para cuidar e tenho que estudar e trabalhar. Como é que tu quer que eu tenha sucesso, sabe? Então os caminhos não são fáceis. Então a mobilidade muitas vezes depende da sociedade. Se o Estado também ajuda ou não. Então tem várias questões por trás disso. Hoje era isso. Tá? Era só uma explicação inicial. Semana que vem exercícios. Qualquer coisa, entre em contato. Até mais.